Olá, sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Fraternidade. Meu nome é Rafael Oliveira e hoje nós falaremos um pouquinho sobre o capítulo 42 do livro Sol nas Almas, psicografia de Valdo Vieira e escrito por André Luiz. Ok? Mas antes, vamos tirar um tempinho para levar nosso pensamento a Deus, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aprendendo um pouco mais sobre esses ensinamentos que são eternos, que são duradouros, que florescem nas nossas almas, resoluções para uma vida mais segura, uma vida mais plena. Agradecendo também ao Mestre Jesus por nos proporcionar tantos benefícios para que a gente continue caminhando sempre em frente e voltados para o caminho que Ele deixou, o caminho seguro para nós. Mestre Jesus, o Senhor esteja conosco, que Sua vontade seja feita em nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, para dar início, a gente vai ler um trecho, quer dizer, um capítulo do livro Pão Nosso. O capítulo é o 75, titulado como Murmurações. A psicografia de Francisco Cândido Xavier e foi escrito por Emmanuel. Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo de terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Muito bem. Então, meus amigos, o capítulo 42 do livro O Sol nas Almas tem o título de Caridade e Evolução. Então, assim, para que a gente reflita, sempre que ninguém evolui em um único dia ou para um dia apenas.
Interessante, né? A gente não tem condições de aprender tudo em pouco tempo. A gente não tem condições de dar saltos evolutivos, né? Em um dia ou em muito pouco tempo. Ninguém está apto, né, a ferir o espírito de sequência, né, da natureza. Ninguém. Todos nós passamos, né, por um caminho de experiências, um caminho que, ora, pode ter as provações, ora pode ter, de alguma maneira, né, algum tipo de expiação por faltas cometidas, e provas se referem mais, né, a mais ou menos a fixação daquele exercício, daquele aprendizado, né. Então, teoria é teoria, prática é prática, né. Então, a prova está mais ligada a isso, mas a expiação tem mais a ver com a necessidade de você passar por aquele problema que muitas vezes você cometeu a outra pessoa, outro espírito. Então, seguindo nesse sentido, ninguém evolui em um único dia. Todos nós temos que lapidar as nossas dificuldades, nossos problemas particulares, nossas diferenças, né, com esse mundo diverso, né, que há tantos filhos de Deus, tantos pensamentos diferentes, tantas atitudes diferentes, tantos costumes diferentes, né? E eu fico imaginando, né, a potencialidade que é o Cristo, né, que ele consegue com toda certeza permear em todos esses meios, né, todas essas sociedades, e todas essas culturas, e todas essas línguas, os costumes. Então, quanto tempo, né? Quanto tempo? Então, assim, a gente não seja assim, ansioso para expectar da seguinte forma: nossa, falta muito tempo, vai demorar muito. Não. A gente começar agora, ao nosso nível, a gente vai alcançando degrau por degrau e modificando nossa estatura, né, espiritual de acordo com a nossa evolução, o nosso progresso intelectual e moral. Pois bem, no Livro dos Espíritos, na parte terceira, onde está as leis morais, né, no capítulo 11 da lei de justiça, de amor e de caridade, vai estar ali a primeira parte da codificação, que vai trazer maiores detalhes, né, sobre a caridade e o pensamento crístico sobre a caridade. Então, Kardec faz a seguinte questão para os espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Só aqui, nessa resposta, a gente teria muito aprendizado. E assim, vocês sabem de convir comigo que uma coisa é essa, né? Ok, fixei, né? Nossa, tá lá, parte tal do Livro dos Espíritos, capítulo tal, no item tal, na questão tal. Puxa, tá lá. Mas e aí? Na hora que a gente precisa aplicar? Conforme a resposta aqui: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é o entendido tal qual o Cristo, quer dizer, esse é o ensinamento tal qual o Cristo tentou passar. Lembra lá, se a gente for fazer um olhar assim bem
dedicado, né? Todo o Evangelho que o Cristo veio exemplificar. Ele traz ali palavras assim que no meio naquela civilização eram totalmente, a gente pode falar totalmente impraticáveis. Por exemplo, perdão, o amor, conforme aqui, ó, e o perdão, o amor, tá tudo dentro da caridade ali. Então a caridade engloba, né? Paulo vai falar sobre isso, e ele vai trazer também a resposta dele nesse capítulo do Livro dos Espíritos, mas aqui é tal qual o pensamento crítico, ok? Então engloba tudo isso, toda essa parte. Então ele veio falar sobre o perdão, veio falar sobre o amor, mas principalmente sobre o reino dos céus. O primeiro homem a estar aqui, né, e para nós, né, o exemplo mais perfeito, né, que reproduz, né, fielmente, né, o pensamento de Deus, foi o Cristo Jesus. E aí ele vem falar de uma coisa que ninguém tinha falado, sobre trazer o reino dos céus no coração do homem. E aí? A gente pode imaginar que o homem sem caridade vai alcançar esse reino dos céus? Ele vai estar próximo de Deus, sendo que ele ainda não consegue exercitar a caridade na sua ampla, né, ampla visão, amplo significado, vai estar pronto para dividir, né, a eternidade de uma forma como o Espírito Perfeito, né? Acho que ainda não, né? Então a gente tem sim bastante coisa para aprender e bastante coisa para exercitar. Então, assim, não vai ser só de saber onde está localizado a questão, onde está localizado o fundamento, saber de informações, ter inteligência para discernir, para palestrar, para falar sobre, sendo que aqui não está modificado, não está amplamente modificado. Então, eu vou falar do comentário aqui na sequência, a resposta. O amor e a caridade são o cumprimento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, quanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior,
diminuindo a distância que os separa. Então, interessante ressaltar que dali em diante continua, né, esse capítulo explicando com detalhes, né, o sentido amplo dessa palavra tão expressiva, né, que é a caridade. Então, Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos. Então, certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que o Cristo entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Então, se a gente for estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e uma busca rápida, a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai ver que a palavra interessante, caridade, aparece várias vezes. Então, eu não vou indicar quais são os capítulos e quais são os itens, mas é interessante a gente buscar lá e dar uma olhada. Então vai estar lá a fé e a caridade para com os criminosos, a caridade material e a caridade moral. Fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade, a fé, mãe da esperança e da caridade. Então isso aí são itens que vão discorrer sobre a caridade. Mas, e sempre a caridade com mais alguma outra, né? Como é hoje aqui, né? A caridade é a evolução. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que no Evangelho, segundo o Espiritismo, a caridade vai aparecer 247 vezes. É um número, mas um número expressivo, que tem um significado de ser, né? De ter. Assim. Então, assim, a gente carece de tempo para entender o bem e praticá-lo, né? Diuturnamente. Então, a gente tem que pensar que nós, como espíritos, nós não somos só espíritos quando desencarnados, nós somos espíritos. E quando encarnados, nós somos espíritos 24 horas, quando desencarnados, 24 horas também. Mas as pessoas, pode ser que elas tenham um pequeno engano, né? Em pensar que vão deixar para fazer depois, né? Depois, quando eu for mais evoluído, eu faço. Eu acredito que incorre um erro grande, né? A gente, de posse, né, dessa mudança que nos proporciona o Espiritismo, né? Esse evangelho redivivo, né? Esse evangelho que nos traz, né, a sentir aquele amor latente, né? De conhecer, de querer estar perto, de se aproximar, de mudar, né? De se espelhar, né? no que é bom, né? De realmente analisar o caminho e buscar a mudança. A gente não vai deixar para praticar quando a gente for melhor. Tem que buscar ser melhor, né? Que o bem se manifeste em nós,
diuturnamente, sempre. Sempre. Então, que a gente busque, né, acordar bem, fazer com que o dia transcorra bem, as nossas tarefas, os nossos cotidianos. E para que quando a gente for descansar, a gente esteja também ali a postos, porque o corpo descansa, mas o espírito vaga em tarefas mil. Então que a gente se prepare para que no descanso do corpo físico o espírito vá para aquilo que é bom, para aquilo que melhora, para aquilo que enobrece, aquilo que muda, né, os hábitos que não são bons para os que são bons. Então, entender bem e praticar. Isso tem que ser o lema, né? Entender e vamos vivenciar, vamos experienciar, né, em profundidade. Para sempre. Conheceu é para sempre. Então, a gente tem que estar sempre unido, né, de pensamentos bons, atos dignos, né, assim, tentar vincular, né, aprendeu aqui, né, que a gente pode se renovar, aprendeu, vamos agora fazer prova disso, vamos dar testemunho disso, da renovação, né, que a gente tem aprendizado, que a gente aprendeu coisas novas, que a gente está se renovando, que a gente está buscando melhorar, que a gente está mudando, que a gente está buscando se envolver, né, em condições, né, de fraternidade, sabe? Nos colocando melhor, aqueles que divergem do nosso pensamento, aceitando as diferenças, né? Avivando o raciocínio, né? Sem discussões que vão trazer negatividade, peso, né? A gente tem que, sabe, da mesma forma que a gente gosta às vezes de ter um hábito prazeroso em fazer, sei lá, uma atividade física, alguma atividade manual, alguma atividade que empenhe mais de esforço, a gente também pode empenhar isso para fazer a caridade, sabe? Para expor a caridade, né? Ter mais paciência, né? Que isso aí vai modelando a gente, vai trazendo a gente para uma condição melhor. E isso, por experiência própria, vai se tornando uma situação prazerosa. Você sente prazer de fazer isso, você sente prazer de ver os outros bem. E deixando de lado, muitas vezes, aquilo que, poxa vida, eu estou fazendo para me beneficiar, eu estou fazendo porque eu sei que vai ser bom para mim, porque eu vou ter alguma vantagem lá na frente, sabe? Um bônus hora, não sei o quê. Não é isso. É um prazer que renova, é um prazer que melhora, sabe? É um aprendizado que nos traz prazer, porque a gente está aprendendo que trabalhar em prol do próximo é fazer com que realmente as coisas mudem. Com que as coisas mudem. Quando a gente se melhora, muitas coisas já acontecem, mas quando a gente consegue, além de que o outro note essa melhora naturalmente, e a gente sirva de inspiração para alguém mudar, é muito legal, muito legal. E isso na nossa esfera, né? Um pouquinho. Imagina só o Cristo olhando para nós e falando assim: que bom que você chegou até aqui. Você já mudou bastante. Pensou que alegria?
Vale a pena. Então, isso porque nós temos essa gama de experiência na Terra. Todas as nossas atividades, elas são experiências que decorrem de um planejamento, de uma providência. Nada está solto, aleatório aí, nada está solto. Enganam-se aqueles que acham que o mundo é assim, vai acabar assim, só está piorando e tal. Não, é a oportunidade que se é dada. Eu acho que agora cabe até um comentário interessante que é assim. Eu tinha costume de, sempre quando falava, ressaltar, e falo ainda, ressaltar que a gente deve ter, né, esse hábito saudável de buscar nas obras básicas, né? E começar ali, né? Livro dos Espíritos, né? Livro dos Médiuns é importante. Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis ali, né? Obras póstumas é interessante, Viagem Espírita é sempre interessante, o que é o Espiritismo é muito bom. Mas a gente chegou num momento que eu considero que seria interessante começar pelo fim. Porque eu acho que se a gente for analisar detidamente, assim, vai verificar que se você pegar o último capítulo da Gênesis lá, dar uma olhada, Obras Póstumas, dar uma olhada nos últimos capítulos lá, você vai conseguir analisar que tá tudo certo. Então, assim, não preocupa não. Vamos fazer o que está dentro do nosso campo de atuação. Segundo Emmanuel, nosso campo de atuação está a um braço de distância. Interessante, né? Aquele que você consegue abraçar, aquele que você consegue cumprimentar, aquele que você consegue estender a mão, aquele que você consegue chamar, aquele que você consegue escrever, né? Escrever. Então, comece pelo final. E vocês vão entender o que eu estou falando. Que lá está explicando que não adianta a gente ficar querendo mudar o mundo do dia para a noite, sendo que tem uma programação. Então, assim, vamos tentar, né, buscar em expressar a nossa fraternidade, está ali vinculado à casa espírita, ao trabalho que a gente se afiniza mais e tentar ajudar um pouquinho na administração. A gente sabe que tem muitas casas, né, que sofrem com isso, que para muitas falta um tempo, ou muitas pessoas, né, que colaboram, falta tempo, faltam noções básicas de administração. Então não deixe de buscar os órgãos de unificação, sabe, as USES, as federativas, tem muita coisa na internet, ou tenta entrar em contato pelas redes sociais, tal, é interessante, tem bastante curso, né? Então, assim, tenta um conselho, tenta se envolver mais no lugar que você já exercita a sua fraternidade. Então, na casa espírita, tenta se envolver mais na parte administrativa, tenta trazer os jovens para colaborar nessa parte também, fazer parte da diretoria. Interessante pensar nisso. Então, fazer sempre parte de um estudo. Então, é interessante que pelo menos dois dias, né, ou 2 oportunidades dentro da semana, esteja dentro de um grupo de estudo. Isso é uma forma de exercitar a caridade. Se a gente tem a oportunidade de trabalhar nas reuniões mediúnicas, ali também é uma grande lição. Então,
Ah, mas eu já trabalho há tanto tempo. Faça um curso de reciclagem. Se na sua casa não tiver, procura um curso de reciclagem. Às vezes online. Interessante. Vai fazer a gente mudar, avançar em alguns conceitos, reciclar alguns conceitos e vai também ajudar a gente a trabalhar a caridade e o trabalho em prol dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados também, no sentido geral, amplo da palavra. Então, quando a gente exemplifica a verdade, né? Eu ouço muito falar sobre isso, que a verdade às vezes não pode ser dita, né? Há formas de falar a verdade. Então, fraternalmente, a gente consegue um jeitinho de falar sempre a verdade. Tá bem? Nossa assistência social, procurar, né, os trabalhos das casas que fazem assistência social, porque também vai sair daquilo que a gente leu agora há pouco no Livro dos Espíritos, vai sair daqueles que você ama realmente, aqueles que você convive realmente, e vai trabalhar com a sociedade, que muitas vezes não participa das mesmas coisas que a gente participa, não tem a mesma mentalidade que a gente tem. Isso vai fazer você exercitar a caridade. Até agora não falei nada de material, de dar materialmente, de dar o dinheiro, dar o donativo. É importante contribuir. Mas se a gente fizer tudo isso aqui que a gente conversou até agora, as demais coisas serão acrescentadas. E naturalmente a gente acaba fazendo. Então, o culto do Evangelho. Poxa vida, se a Casa Espírita não faz, né, uma evangelioterapia, não faz um trabalho de estudo do Evangelho, busque na internet. Tem muitos canais que trabalham o tema do Evangelho, que vão a fundo no tema do Evangelho. Tem estudos bíblico, né? Segundo a doutrina espírita, né? Que são feitos, né? Então, João, Paulo, Mateus. Tem bastante material para ser estudado aí. E assim, com calma, vai 40 minutos, 50 minutos por dia. Ou, se não tiver tempo, uma vez na semana. É muito bom. Vai fazer você exercitar a caridade. Se a gente tiver a oportunidade de escrever num blog, na rede social, no grupo do WhatsApp da Casa Espírita, que escreva com caridade, escreva referenciando alguém que você goste, alguém que seja aqueles, né, que representam muito para nós, né? Mas escreva. Isso vai fazer a gente exercitar a caridade. Sem falar qual é o motivo, pode ser que até isso expresse uma emoção sua. Por exemplo, a gente verifica aí os dias que são acometidos aí a nossa nação, por exemplo, no Brasil, né? Se tiver outras pessoas de outros países verificando esse vídeo, vão saber o que acontece no Brasil de hoje, né, 2025. Então, essa polarização política, essa criminalidade, essas questões, são um grande exercício de caridade. Porque a gente vai olhar eles como? Não são nossos irmãos? Não são criações de Deus? Não estão caminhando junto conosco? E aí? Lembra que o Cristo falou lá, agora há pouco, que a gente leu? Não são? E aí? Quando a gente vai parar para... Na questão 886,
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aí, se ele deu a oportunidade para eles reencarnarem, o que a gente tem que exercitar? Muito bem, isso mesmo. O que a gente tem que exercitar? Então, no campo das provas necessárias, entendimento da paciência diante da dor, das questões dos sofrimentos físicos, das doenças, né? Daquelas ditas humilhações, das tribulações, dos desequilíbrios, da falta de serenidade. Se a gente cometeu, a gente tem que ter caridade com nós mesmos. Se a gente está passando por dificuldade de doença, a gente tem que ter caridade para nós mesmos. Muitas vezes, o Chico ensinou isso, né? Tem que conversar com a gente mesmo. O Divaldo falou muito sobre isso. Tem que conversar com a gente mesmo para que a gente reflita essa ideia em todo aquele mundo interior, aquele universo que rege o nosso organismo, para que eles se resolvam, que a gente ajude a eles se resolverem. É profundo esse assunto, mas procura lá, Divaldo vai falar sobre isso, Chico vai falar sobre isso. Importante. Confronta o teu período de conhecimento espírita que apresentas na existência humana. Não sei. Pode ser que você tenha chegado aqui agora. E é um dia de aprendizado. E pode ser que nós já estamos aqui há vários, talvez centenas de dias, milhares talvez de dias. Se a gente passou de 10 anos, a gente tem milhares de dias de doutrina espírita. E aí, reflete sobre isso. A gente já não poderia estar pensando em ser mais caridoso e nunca desliga uma coisa da outra. Se a gente é mais caridoso, a gente evoluiu. Então tá tudo ligado, né? Então vamos lá. A gente tem que ter coragem de praticar o bem, tem que ter coragem de exercitar o bem, a gente tem coragem de demonstrar que isso tem que ser natural e tem que fazer bem feito. Então a gente tem que ter coerência em relação àquilo que a gente vem aprendendo. Foi Jesus que nos trouxe todos esses ensinamentos. Então, está contido nas obras básicas da doutrina espírita é Jesus. Obras subsidiárias, quem é a referência? É Jesus. Então a gente tem que ter coerência. A gente tem que ter coragem, sim, de sermos bons e simples, afetuosos, leais. Porque hoje entendemos no Evangelho que é a nossa restauração, que a gente conseguiu sim mudar, e a gente vai continuar mudando, e a gente vai parar para prestar atenção, e a gente vai cada vez mais mudar. Então a caridade também progride. Porque hoje a gente está falando sobre questões básicas que a gente tem que avançar. Amanhã a gente deve ampliar em muito isso para desafios maiores. Deixar para vocês pensarem nisso. Então, a princípio é o pão que sacia a fome, que a gente vai lá, dá o donativo, é importante. Se movimenta, busca, traz a sociedade para aqueles que precisam receber. Ah, mas é obrigação. Não. A gente pode fazer, a gente deve fazer. Mas hoje é isso, para nós e para eles. Amanhã a gente vai entender que não é necessário.
necessário o pão que alimenta o espírito, o pão que alimenta a alma. Esse pão sacia, assim, temporariamente, pão material. Ele sim apazigua a fome e dá nutrição, mas e o pão para o espírito? E tem que aprender a falar, e tem que aprender a lidar com isso, sempre. Então que a gente tenha cada vez mais a intuição de sentir, a certeza que o amanhã as possibilidades se renovam e que a gente mantenha acesa a chama diante da prova, diante das adversidades, que a gente se apresente com generosidade, que a gente conquiste, né, a nossa independência, né, em relação ao egoísmo, que a gente deixe de lado o egoísmo e que a gente pare de pensar só em nós mesmos e vamos adiante, sendo mais caridosos. Muito bem. Então, ao encerrarmos hoje, eu gostaria que a gente levasse nosso pensamento a Deus e agradecendo por esse breve momento que nós passamos juntos, que nessa oportunidade a gente possa, através desse vídeo, ir cada vez mais em busca daqueles corações que precisam ouvir verdadeiramente essa mensagem. Nós te agradecemos que essa mensagem ela pode ecoar para o mundo inteiro. E no dia e na hora que for necessário, ela se apresentará para aquele que quer realmente estar em contato com esse sentimento, com esse pensamento e com essa dedicação que vem do alto. Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que rege nossas vidas, é o Senhor que tem o controle sobre as nossas vidas, é o Senhor que trata nós com todo esse amor, todo esse carinho, e nós te agradecemos. Que sua vontade seja feita em nossas vidas agora e sempre, Senhor, que assim seja. Muito obrigado a todos, foi um grande prazer e até uma próxima. Obrigado.